Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vou falar para os irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos nesta noite, para adorar o Senhor, para estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. É uma honra poder falar do amor de Jesus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço ao nosso pastor Fabiano por esta rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Que Deus continue abençoando a vida da minha esposa. Tem me acompanhado em todos os locais onde eu tenho me acompanhado. É o anjo de Deus que Deus colocou na minha vida. A nossa irmã Adriana também, Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Estava orando a Deus, pedindo uma palavra, e quando foi na tarde de hoje, Deus colocou esta palavra no meu coração. Eu tenho estudado algumas palavras, tenho estudado a Bíblia e algumas palavras qual eu tenho estudado bateu certo com o texto. Deus faz tudo perfeito. Aleluia. Mateus 24, uma passagem muito conhecida e é uma passagem muito forte, né? E nós sabemos que é palavra forte é que edifica a igreja. Palavra forte é o que nos alimenta. Porque nós temos que estar preparados. E é para isso que Jesus colocou esta palavra no meu coração. E Ele já tem falado desde o princípio do culto sobre a vida dele, sobre nós estar preparados. Perdão, Mateus 25, irmãos. Confesso que estou um pouco nervoso. Para mim, toda vez que eu ministrar é como se fosse a primeira. A gente vai pegando experiência, um pouco de experiência, mas a gente sabe o quanto é sério, né? A palavra de Deus. A palavra dele fala que é daquele que mudar um tio, uma vírgula da sua palavra. Então é um comprometimento. Mateus 25 vai falar assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toquenejado, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e apresentaram-se as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte a vós, e a vós ide antes aos que vendem, comprai-vos. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. E chegou-se à porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não os conheço. Vigiai, pois que não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Os irmãos podem tomar o nosso assento. Está fazendo uma pequena oração. Senhor Deus, eu te peço neste momento, Senhor, diminua eu, desvazia eu, para que eu possa, Pai, ser vaso teu neste momento, para que tu possa usar a minha vida para falar com a tua igreja, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece cada caminhar, meu deitar, meu levantar, Senhor. Então, neste momento, Pai, Senhor, o Senhor conhece, Pai, a busca, Pai, a entrega, meu Deus. E eu te peço perdão se eu não tenho feito conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Mas aqui estou eu, não para falar do meu coração, mas para ser vaso teu, para ser portador da tua voz, para falar com a tua igreja. Então, usa conforme o teu querer e a tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
É uma palavra muito conhecida, irmãos. Agora nós sabemos, né? Deus já tem falado muito através dos seus vasos nesta noite. Tem falado muito. Logo quando eu cheguei, eu estava conversando ali com o nosso irmão ali fora ali, nosso irmão Rafael, e eu escutei o pastor dando a palavra de abertura. Eu prestei bem atenção à palavra que estava sendo na abertura desta noite. Deus estava falando que se o guarda de Israel não vigiar, eles vão vigiar a sentinela. Deus tem falado muito também aqui através do louvor. Falou através do louvor que a minha esposa louvou aqui nesta noite. Falou também sobre a mulher de um fluxo de sangue, a qual chamou a atenção do mestre de uma maneira diferente, a qual, aleluia, teve também que perder tudo, os seus bens, para depois ela vir se achegar a Jesus. Aleluia, ela poderia ter se achegado antes, ela poderia ter dedicado a vida dela antes a Jesus, só que ela esperou perder o que ela tinha, aleluia, o que ela achava que era de importante na vida dela, para poder ela começar a reconhecer que importante, aleluia, era Jesus, aleluia. E Deus continua falando através do louvor, fala através do louvor do nosso irmão Brian, que todavia me alegrarei no Senhor, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, Deus já começa falando com pessoas que não importa se a situação não está da maneira que você deseja, se a situação, aleluia, não se encontra, aleluia, da forma, aleluia, que você espera, se o cenário parece que é de derrota, não importa, o importante é Deus estar contigo. E ele diz no louvor, ainda que a figueira não floresça, aleluia, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei no Deus Altíssimo, porque tu és a minha rocha, tu és a minha salvação. Deus continua falando, fala através da boca da nossa irmã Adriana, através do louvor que Deus começa a falar aqui agora. Aleluia, Deus, porque muitas das vezes nós procuramos saber em Deus, mas por quê, Pai? Por que eu preciso passar por essa situação? Aleluia. E Deus começa a responder: tu tem que me adorar até tu no ponto ficar, para tu não esquecer, quando eu te exaltar o teu nariz, você não querer empinar. Aleluia. Deus continua falando e vem falando aqui, aleluia. 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 Se ele fala através dos louvores que as irmãs cantaram aqui também, que tudo Deus está mostrando para nós. Para resumir, Deus está mostrando que tudo que nós estamos passando aqui, irmãos, é tudo permissão dele, e que nós temos que focar é lá no final da caminhada. Não é no começo da caminhada, não é na metade da caminhada, mas é para o final, é para lá que nós temos que fixar os nossos olhos. A promessa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E esta parábola aqui, irmãos, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, é uma palavra muito conhecida, a qual vai falar sobre 10 virgens, a qual vai dizer que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Aleluia. As virgens nesta noite representam a minha e a sua vida. As virgens nesta noite representam eu e você. Aleluia. Eu não sei como é que está, como é que se encontra a tua vida. Se tu se encontra no local da virgem louca, ou se tu se encontra no local da virgem prudente. Como é que se encontra a maneira da tua vida? Eu não sei, mas Deus, ele sabe, irmãos. E esta palavra aqui, Jesus vai falar sobre as 10 virgens. Tinha 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. As virgens prudentes era aquela que buscava, que tinha azeite de reservas. Aleluias. E as virgens loucas eram aquelas, aleluia, que achava, se contentava com aquele pouquinho que ela buscava. As 10 nós vamos perceber que estavam todas as 10 no mesmo local, irmãos. Todas as 10 estavam no mesmo propósito. Só que nós vamos ver que 5 é mais focada e outras 5 é menos focada. Vai ter 5 que vai estar, aleluia, à espera do noivo. Vai ter as 5 virgens. As 5 virgens prudentes, ela está focada, irmão, à espera do noivo. Eu não sei como é que se encontra a tua vida.
Mas eu creio que você está aqui nesta noite porque você continua crendo na vida de Jesus. Porque as igrejas, aleluia, se encontram vazias, irmão. Nesse período que era para estar mais cheio, o período que as pessoas deveriam buscar mais o Senhor. Aleluia, não. Os sinais estão todos aí. Em Mateus 24, Jesus vai começar a falar, aleluia. Jesus vai estar mostrando para os seus discípulos ali o tempo. Vai falar sobre o tempo, aleluia. O discípulo vai falar, aleluia, se maravilhando com o tempo, ó, que lindo, aleluia. E Jesus vai falar para o seu discípulo que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada, aleluia. E Jesus começa a falar, aleluia, do fim de todas as coisas. Aleluia. Aí o discípulo vai e pergunta para Jesus: mestre, nos conta sobre estas coisas, o que há de acontecer, aleluia, que sinais há de acontecer, aleluia. E Jesus vai começar a falar para eles todos os sinais que nós estamos vendo acontecendo aí, irmãos. Você nunca viu, aleluia, em tanto tempo que tem passado, acontecer tantas coisas como tem acontecido, né, neste tempo. Jesus ia falar, aleluia, sobre doenças, aleluia, que aconteceria, que viria doenças. Jesus ia falar aqui sobre, no versículo 4 vai falar, respondendo Jesus. Ele vai começar a falar para o seu discípulo. Em Mateus 24, no verso 4 diante, vai dizer: Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é visto que todo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com a palavra que o Senhor usou a boca do nosso pastor, que nós temos que permanecer até o fim. É o que Deus está falando em todo momento nesta noite. Nós temos que perseverar. Ele vai falar para o discípulo dele tudo o que é de acontecer, que é o que está acontecendo, não para amedrontar o seu discípulo, mas para o seu discípulo ficar preparado, para saber quando chegar os sinais. Isso é um preparo que ele deixou para mim e para a sua vida, para saber quando estiver próximo à vinda de Cristo. É o que nós estamos vendo acontecendo aí. E você vê nesse tempo aí, você nunca viu, como você está vendo hoje também, as pessoas se revoltando, irmão contra irmão, até dentro da igreja mesmo. Às vezes a pessoa prefere mudar de igreja do que mudar de vida. Quando Deus começa, aleluia, a bater na tecla, a pregar, usar o vaso para pregar contra o pecado, as pessoas muitas das vezes querem trocar de igreja, querem trocar de ministério, mas não quer se converter, quer trocar, aleluia, achando que isso aí, aleluia, vai passar pela peneira de Cristo, passa pela do homem, pois o homem não consegue ver dentro do seu interior, mas só que Jesus Cristo, ele vê todas as coisas, está tudo nua perante os olhos do Senhor. Então tem muitas pessoas que, aleluia, que muitas das vezes se entristecem com coisas que vê dentro da igreja, se entristecem. E muitas das vezes Deus, aleluia, Deus tem dado dons para a pessoa não tem percebido. Porque para quando você vê aquele algo errado, Deus vai te usar para consertar, e não para você, aleluia, começar a murmurar, aleluia, querer mudar de igreja, porque isso aí não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Quando nós mudamos de igreja, vemos algo errado. Às vezes, muitas das vezes, mesmo também está em nós e nós não percebemos. E nós saímos de igreja, vamos para outra e levamos a faia para outra igreja também, em vez de nós orar junto com nossos irmãos. Pois onde nós estamos neste texto aqui das 10 virgens, que eu vejo nesta noite, é que as virgens prudentes, quando ela buscava azeite simboliza a presença de Deus. É quando eu e você nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós se enchemos do Espírito Santo com as coisas que é sagrada de Deus, ali nós estamos aptos a agir conforme a vontade de Deus. Agora, quando nós deixamos de lado as Escrituras, deixamos de lado a oração, deixamos de lado o jejum, deixamos de lado, aleluia, aquilo que é sagrado do Senhor,
nós começamos a agir conforme a consciência da carne. Muitas das vezes a pessoa vem até em nós a contar um problema. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós acatamos aquele problema e sentimos como se fosse nós. Nós sentimos na pele, irmão, porque nós estamos carregando um dos frutos do Espírito Santo, um dos mais preciosos, que é o amor. E aí nós pegamos ali e vamos orar junto. Só que muitas das vezes, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, quando alguém vem contar algo, o que a gente faz? A gente começa a tacar a língua também na pessoa. Nós começamos a falar mal do nosso próximo. E assim nós não percebemos, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos não pecando contra a pessoa, mas sim contra Deus. Porque nós estamos falhando em um dos primeiros mandamentos. Aleluia, que o Senhor vai falar que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós falhamos nesse mandamento no momento que nós deixamos de amar o nosso próximo, no momento que nós deixamos de orar pelo nosso próximo. Aleluia, onde nós começamos a falhar. Aleluia. Lá no livro de Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito. Depois o irmão medita em casa. Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu creio que a maioria tudo aqui conhece esta passagem. Fala sobre um pouquinho das obras da carne e o fruto do Espírito. É uma palavra que a gente vê que edifica muita gente, porque a gente quer se encher do Espírito Santo de Deus. A gente sabe que tem coisas que para nós agir conforme a vontade de Deus, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Se nós não estiver cheios do Espírito Santo, nós agimos muitas das vezes errado. Por mais bom que nós achar que nós somos, nós acabamos agindo errado. Porque chegou um dia, aleluia, tem uma palavra que vai chegar alguém, aleluia, um jovem vai chamar Jesus de bom mestre. Bom mestre. E Jesus, ele era bom mesmo. Jesus só fazia maravilha. Jesus não fazia mal para ninguém, só fazia curar. Aleluia, veio, aleluia, para sacrificar o nosso pecado na cruz do Calvário, para se entregar por amor a minha e a sua vida. Só que alguém vai olhar para ele e vai falar bom mestre, e ele vai falar que bom é Deus. Nem ele mesmo se sente como bom. Imagina se Jesus, que é Jesus, não se sentiu, e imagina nós. Nós somos o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. É o Espírito Santo dele é quem nos fortalece para nós continuar na caminhada. Para nós continuar na caminhada quando nós vemos um problema dentro da igreja, quando nós vemos algo para não nos separar, aleluia, de Deus. Porque no momento que esse algo começa a nos separar da igreja, nós não paramos em igreja nenhuma. Quando nós vemos, nós já estamos em casa, nós paramos de adorar e nós começamos a se afastar das coisas de Deus. E a única coisa que nos afasta de Deus é nós mesmos. É quando nós deixamos de buscar as coisas que é do Espírito Santo. Aí nós se tornamos como a virgem. Nós se tornamos como a virgem imprudente, a virgem louca, as 5 virgens loucas. E ao contrário, são as virgens prudentes. As virgens prudentes são aquelas que, muitas das vezes, por mais que a situação não está adequada, mas a pessoa está fazendo tudo para buscar. Porque a virgem prudente não é aquela que sempre acerta o alvo, mas é aquela que se esforça, aleluia, para acertar o alvo. Nem sempre nós vamos conseguir acertar o alvo. Porque muitas das vezes, quando nós pecamos contra Deus, aleluia, quando nós se arrependemos do nosso coração, Deus está pronto, aleluia, para nos perdoar. Porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Porque Davi ali, quando Davi pecou, irmão, Davi estava no palácio, Davi ali, ele enxerga a mulher ali muito perfeita aos olhos dele. E ali ele começa, para começar ele já estava errado, que era para ele estar na guerra. E ele estava no palácio. Os outros foram para a guerra e ele ficou no palácio. E ele começa a olhar e ali ele cai no pecado. Ele cai no pecado. Davi tem um pecado do adultério. Só que Davi se arrepende de coração. E Deus, ele livra e perdoa Davi do seu pecado. Por quê? Porque Davi, ele se arrependeu de coração. O que Deus está falando para mim e para você nesta noite com esta palavra é que Deus, ele está sempre olhando a forma que nós estamos lidando, aleluia, na nossa vida, a forma que nós estamos ali, aleluia, porque muitas das vezes Satanás, ele vai fazer de tudo para tirar eu e você da presença de Deus. Satanás, você acha que ele vai oferecer coisas ruins para nós? É coisas, como falou na boca do nosso pastor, é coisa que para nossos olhos é coisa boa. É coisa boa, é coisa maravilhosa, mas só para quem quer ficar aqui nesse mundo, para quem, aleluia, não pensa, aleluia,
ir morar com o Senhor Salvador Jesus Cristo, na sua glória eterna. Satanás ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Ele usa de tudo que ele tem para nos tirar da presença de Deus. Só que como é que nós vamos conseguir a nos esquivar dos obstáculos? É quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, é que nós conseguimos nos esquivar, porque o Espírito Santo dele é Ele que nos orienta, é Ele que nos fortalece, é Ele. Essas virgens, a Bíblia vai falar que as virgens loucas não tinham azeite, as prudentes tinham. No verso 5 vai dizer: e tardando o esposo, torconejaram e adormeceram. Elas acharam que Jesus estava demorando. O que aconteceu, elas adormeceram. O que tem de pessoas saindo da presença de Deus, desacreditando da promessa de Deus, porque muitas das vezes acha que está demorando, acha que é no tempo deles, só que é tudo no tempo de Deus. Deus faz tudo certo, aleluia. Ele age certo no momento. Ele não faz nada na hora errada. Deus ele faz tudo certo na hora certa. Às vezes nós achamos que está tardando, porque às vezes nós estamos olhando só para nós, dentro do egoísmo. Porque o que Deus tem, aleluia, de desejo de salvar essa humanidade. O que Deus tem, aleluia, dando tempo para que pessoas se convertam, para que pessoas, aleluia, se acheguem na presença dele, para que pessoas agora, tem pessoas que estão buscando, voltar a buscar mais, voltar a orar mais, voltar a jejuar mais, voltar a se encher da presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, com pouco azeite, irmão, até dá para nós fazer a obra, com um pouquinho de azeite até dá para nós caminhar daqui para ali, com um pouquinho de azeite dá até para nós chegar aqui louvar, adorar, com um pouquinho de azeite dá até para mim chegar aqui e pregar, mas só que aleluia, vai entrar nas bodas do Cordeiro, tem que estar cheio do Espírito. Com um pouquinho de azeite eu posso até aconselhar o meu próximo, eu posso aconselhar ele a andar no caminho certo, mas muitas das vezes ele vai e eu fico. Com um pouquinho de azeite, as pessoas até enxergam nós até como se estivesse cheio, porque para estar cheio do Espírito Santo eu posso pular, eu posso rodopiar, eu posso falar em línguas estranhas, eu posso fazer o que for aqui, só que isso não significa que eu estou cheio do Espírito Santo. Isso é o que eu estou sentindo, eu transbordo, vai acabar transmitindo o que eu estou sentindo naturalmente. Mas muitas pessoas, muitas das vezes não está cheio e conseguem imitar também que está cheio. Só que Jesus vai nos deixar bem claro. Como é que você percebe se a pessoa está cheia do Espírito Santo? É como eu acabei de falar no livro de Gálatas. Chega lá e medita no capítulo 5 que você vai ver como é a pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, quando alguém vem, aleluia, fala algo, fala maldade de alguém, fala mal de alguém, a pessoa que é cheia do Espírito Santo vai falar: calma, vou orar por ele, vou orar por ela, ele está fazendo assim, aleluia, porque perdeu o foco, vou orar por ele, aleluia. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, aleluia, tem amor no coração, tem a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo, aleluia. A pessoa que deseja sempre o bem para o outro, por mais, aleluia, que está numa posição, aleluia, inadequada para ela, mas torce, aleluia, torce para que a pessoa ganhe bom resultado, tire bom resultado na sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sou contra, irmão. Quem rodopeia, eu também sou do manto, eu gosto. Eu gosto, é muito bom, é maravilhoso adorar. Quando a igreja está cheia, está todo mundo: glória a Deus, aleluia, é gostoso, é maravilhoso. E é sinal que tem mais pessoas para Jesus salvar. Só que muitas das vezes a gente só manifesta as glórias mais quando está dentro da igreja cheia, dentro do templo cheio. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos nem aí para quem está do lado, ou quem está, quem não está. Nós queremos glorificar, sabe por quê? Porque o nosso glória não está indo para quem está pregando. O nosso glória não está indo para quem está do nosso lado. O nosso glória está indo para aquele que é consumidor de todas as coisas. Está indo para aquele que nos salvou. Está indo para aquele que um dia nos livrou. Está indo para aquele, aleluia, que está pronto a todo momento para nos livrar. Nos dá livramento, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dia 17 eu sofri um acidente de moto.
Eu estava passando por uma luta tremenda, a qual muitas das vezes as pessoas não reconhecem um servo de Deus. Quando começa a passar por luta, acha que pecou contra Deus. Eu passando por luta no deserto do Senhor, pela vontade de Deus, e ali eu botando currículo e mais currículo, e não estava conseguindo um emprego, estava trabalhando por conta, e quando chegou até no mês de outubro do ano passado, as portas começaram a se fechar, e ali eu já fiquei meio desesperado, que a gente como seres humanos, porque eu aqui em cima do púlpito eu pregar e falar que nós temos que confiar no Senhor é fácil, difícil é a gente passando pela situação, só que quando a gente passa pela situação, a gente aprende. Então isso aí vai nos dando raiz, a gente vai criando raiz perante o Senhor. E ali eu passando ali por estas lutas, essas provas, quando chegou agora no mês de fevereiro, Deus abriu uma porta para mim. Quando foi no dia 16, eu nunca trabalhei de metalúrgica. O pastor pegou meu currículo e enviou para o nosso irmão Jadilson. O irmão Jadilson levou lá na empresa, e eu senti a mão de Deus fazendo assim, ó. Me pegou e me colocou lá dentro da empresa. Porque no mesmo tempo que o pastor passou o currículo e começou a me orando, e ali eles agora meu telefone toca, a moça pergunta se eu queria trabalhar, porque estava com o meu currículo que alguém tinha entregado. Eu falei, quero sim, que eu preciso, eu sou um pai de família, eu necessito muito, eu agradeço e abri essa oportunidade para mim. E ali ela passou lá os papéis para mim fazer os exames, eu fui fazer os exames, fiz todos os exames, a papelada que precisava para me entrar lá. E aí eu achei agora a hora de fazer a entrevista. Só que quando eu fui, eu achei que eu ia fazer entrevista. E tinha outro rapazinho lá que ele tem carteira assinada. Eu esqueci a profissão dele lá dentro da metalúrgica, mas ele já trabalhou. E esse rapazinho ele teve que ir direto para a entrevista. Você vê como é a mão de Deus. Quando eu cheguei lá na empresa, que eu apertei a campainha, já tinha alguém lá dentro me esperando, encarregado. Ele já veio me chamando, um sorriso no rosto, veio cá e me deu um abraço, me mostrando que era que eu ia fazer a função. Não passei por muita entrevista, não passei por nada, porque assim, quando a mão de Deus coloca nós, Ele dá o melhor, Ele coloca aquilo, aleluia, Ele coloca a coisa, porque muitas das vezes pode não ser, aleluia, o melhor para quem olha com o olho físico do mundo, mas para quem olha com o olho espiritual, você conhece, você percebe quando as coisas estão vindo de Deus. Eu estava pregando numa igreja ali no Bosque, e eu estava falando justamente sobre isso, que quando as coisas começam a ficar boas, eu estava falando sobre a passagem de José, que José passou por muita luta, muita aflição para poder ele chegar no cargo de governador, como já foi dito nesta noite também atrás do louvor da nossa Madre Ana. Então ele passou por muitas coisas. Eu falei, ó, e teve um momento na vida de José, que José, quando ele foi para a casa de Potifar, ele estava passando por um dos momentos melhores da vida dele, um dos momentos mágicos da vida dele. E Deus me usou ali para falar que no momento que a gente começa a ficar bem, pode se revestir, porque você acha que Satanás ele fica satisfeito quando Deus começa a te honrar, quando Deus começa a abrir porta, pastor. Satanás ele fica furioso, e Deus estava falando para mim mesmo, para poder eu me encher da presença dele, para poder aleluia, eu buscar mais da presença dele. E ali eu entro na empresa, quando foi no segundo dia, eu já estou finalizando, irmãos. Quando foi no segundo dia de emprego que eu estou indo, eu deixei tudo preparado na bolsa para poder já não sair atrasado. Quando chegou de manhã, aí a chave da moto não estava na bolsa. Eu perdi tempo procurando, eu saí atrasado. Quando eu pego a moto, eu saio atrasado, estou subindo. Quando chegou ali perto da principal do Mário Dedini, aí tinha um ônibus do lado e a moça estava subindo no pare, e eu indo reto. E a moça veio, ela não parou no pare. Ela não me viu por causa do ônibus, estava cobrindo a visão dela, nem eu vi ela por causa do ônibus também estava cobrindo a minha visão. E eu, como eu estava com um pouco de pressa, eu estava um pouco rápido. Então eu bati. Quando eu bati naquela moto ali, eu voei. Quando eu voei, a moça saiu do carro desesperada, eu matei o homem. E nisso daí eu fiquei preocupado, que ela quase desmaiou, eu levantei, preocupado com ela, para poder acalmar ela. E nisso aí o rapaz falou, não, deita aí, ó, fica aí que eu já trabalhei com resgate, eu sei como é que funciona, fica aí quietinho aí, porque senão tu pode levantar e tiver alguma pancada na cabeça, pode se dar mal depois. Aí eu falei, não, então calma ela, moça, calma ela, senão ela vai acabar desmaiando aí. Foi, acabou. Nisso aí chegou, quando eu deitei de novo, chegou uma senhorinha pra mim e falou assim, ó, filho, fica tranquilo, porque Deus ele está no controle de tudo. Tem coisa que acontece
na nossa vida que a gente enxerga como coisa ruim. Às vezes, muitas das vezes, quando nós lutamos a alicerçada em Deus, nós até murmuramos contra o nosso Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Só que Deus está no controle de tudo, irmão. Ele está no controle de toda a situação. Foi isso que ela falou, fica tranquilo, porque Ele está te livrando de uma coisa pior que acontecer lá na frente. E depois, no mesmo tempo, eu vi a mão de Deus me pegando de novo. Me levou para onde? Fui parar no Santa Casa. Fiquei no Santa Casa, só resumindo para poder adiantar. Fiquei no Santa Casa ali 8 dias ali. E ali dentro, ali ministrando a palavra de Deus ali. Pessoas ali fizeram a reconciliação. Não tenho carteirinha para fazer a obra lá dentro. Só que Deus, Ele dá um jeito. Deus, Ele dá um jeito. Às vezes o jeito de Deus não é o jeito nosso. Às vezes é a forma que nós vamos. Deus, nós queremos ensinar Deus trabalho. Nós queremos falar, Senhor, por que não seria melhor o Senhor fazer desse jeito aqui, Pai? Porque muitas das vezes nós não entendemos. Nós não entendemos o agir de Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. E que somos nós para murmurar contra a vontade de Deus. E ali dentro ali eu fiz uma cirurgia no puno, que quebrou o puno. E até hoje eu vejo a recuperação de Deus. Está sendo tão rápida que eu fui trocar o gesso. Uma semana depois eu fui ali trocar o gesso e não precisou colocar mais o gesso. A médica ficou ali na cela, ficou espantada, estava tudo sequinho, já tirou os pontos, já estou movimentando a mão já. Estou recuperando a força aos pouquinhos. Assim foi o rapaz também quando eu caí, que eu estava lá caído, e o rapaz se espantou quando veio levantando. Porque a queda foi tão violenta, irmão. O cara para mim está com o braço, perna, tudo quebrado. Mas sabe o que é isso? É Deus guardando. É Deus livrando, é Deus guardando. É Deus guardando. Às vezes nós murmuramos de algo físico, de uma necessidade física, só que às vezes nós não olhamos o que Deus está fazendo, que muitas vezes nós não está nem vendo. A proteção da nossa família. Aleluia. Já estou finalizando, irmão. Aí então não está dando noivo, irmão. Aí veio meia-noite, deu a meia-noite no verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Aleluia. Então aquelas noivas que elas estavam dormindo, elas levantam. E as noivas que não tinham azeite, pedem azeite para as prudentes, para as que tinham azeite. Ela fala, não, vai comprar, para que não falte a nós e a vós. Isso aí Deus está mostrando para nós que a salvação é individual. Eu posso orar pela minha esposa, ela pode orar por mim. Eu posso orar pelo pastor, o pastor pode orar por mim. Mas a minha salvação é individual. Porque o pastor não sabe o que eu faço a partir do momento que eu saio daqui da igreja, que eu vou para minha casa, para o meu trabalho, que eu faço lá fora. Mas Deus sabe. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando tudo que há nesta terra. Então Deus, Ele sabe todas as coisas. A salvação não vai ser dois juntos. Aleluia. A palavra do Senhor fala que quando eu tiver dois, um será tirado, outro será ficado. Ou seja, vai ser individual a nossa salvação. Nós temos que buscar a todo momento estar. Deus está buscando. Então ali, no momento que fala é ver um noivo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é ver um noivo aí, irmãos. Esse é ver um noivo na hora que Jesus chegava a ser como um piscar de olhos. Sabe o que significa esse é ver um noivo aí? Esse é ver um noivo aí é o que nós acabamos de ler, Mateus 24, ele conclui Mateus 25, é os sinais. Ele está falando através dos sinais, é ver um noivo, é ver um noivo. É ver um noivo, é ver um noivo. E muitas pessoas não estão crendo. Jesus vai abrir a boca e vai falar, aleluia, que no final dos tempos seria como, aleluia, como no tempo de Noé. Noé estava ali pregando, irmão, aproximadamente por 120 anos. Noé pregando, construindo aquela arca e falando, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, alertando as pessoas. E Jesus vai falar que vai ser como no tempo de Noé, que as pessoas bebiam, casavam, se estavam sem casamento, aleluia, não perceberam, até o tempo que o dilúvio veio, porque aleluia, nós estava pregando, nós estava orientando. Assim são não é no tempo de hoje, aleluia, são os pregadores de Deus, as pregadoras do Senhor, que estão orientando, está falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e pessoas estão dormindo, não estamos esperando, aleluia, pelo noivo, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Estão de qualquer maneira, naquele momento ali o dilúvio veio. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia.
ao Espírito Santo de Deus. É só Ele que tem o poder, aleluia. Só Ele que tem o poder de entrar e mudar, quebrantar o coração. Uma vez você prega a palavra de Deus, você fala, eu estou pregando, mas fulano não se converteu, parece que não está tendo resultado. No momento certo você vai ver fluir a sementinha. A semente vai brotar. Aleluia, só que você tem que continuar pregando, tem que continuar fazendo a vontade de Deus. Porque tem pessoas que, aleluia, que têm deixado de fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que têm duvidado. Tem pessoas, aleluia, que muitas das vezes têm deixado, aleluia, de buscar a presença de Deus. Lá no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, no verso 20, vai dizer: eis que eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que palavra, esta palavra aí Jesus estava falando para João escrever um livro para a carta da igreja de Laodiceia. Porque esta igreja aí era onde Jesus fala assim, ó, que ali tinha pessoas que era amor, que não era quente e não era frio, mas era amor. E ele vai falar assim: quem dera se tu fosse frio ou quente, que os mortos eu vomitarei da minha boca. E lá na frente ele vai falar esta palavra aí: aquele que abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí aqui na parábola das 10 virgens, as virgens prudentes entram para a porta, as virgens loucas saem para comprar. Quando elas voltam, a porta está fechada. Ou seja, o momento da salvação é enquanto ele não veio. Porque depois que vir pouco vai se salvar, que é na grande tribulação. Só que quando as loucas vêm e batem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai falar: em verdade vos digo que não vos conheço. Sabe por quê? Foi esta palavra aqui em Apocalipse que eu acabei de falar no livro, no capítulo 3. No capítulo 3, do verso 20, ele vai falar: eis que eu estou à porta e bato. Eis que estou no presente. Ele está falando sobre o agora. Eis que eu estou na porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquelas virgens loucas estavam passando nesse sentido, mais ou menos por aí. Jesus estava batendo na porta e Jesus estava do lado de fora. As noivas estavam cultuando dentro do mesmo local das noivas prudentes, só que estava deixando Jesus do lado de fora. E Jesus estava batendo na porta. Essa que eu estou à porta e bato. E aí elas veem. Quando elas veem que a porta está fechada, aí agora quem está precisando entrar? Porque antes Jesus deixou bem claro: essa que eu estou à porta e bato. Jesus estava pedindo para entrar. Essa que eu estou à porta e bato no presente. E lá na mesma palavra em alguns versículos anteriores, que ele vai falar: quem dera ser crente, quem dera se tu fosse morto, quem dera se tu fosse frio ou quente. Tu és morto e vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei está no futuro, é algo que vai acontecer. Eu vomitar-te-ei da minha boca. É para aqueles crentes mortos. Então seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio, busque mais a presença de Deus. Quanto mais que alguém vai falar: tá louco, tá louca, não, busca mais ainda a presença de Deus. Porque senão não adianta nada nós viver uma vida inteira dentro da igreja, chegar naquele dia, nós bater na porta e ficar pelo lado de fora. Eu quero entrar, irmãos. Eu quero entrar para as bordas. Eu quero ver cada um de vocês aqui lá também. Porque eu creio que os que estão aqui nesta noite estão ansiando pela vida de Cristo. E assim eu peço perdão pelo horário, ultrapassei um pouquinho, mas peço perdão aos irmãos, e que Deus continue abençoando toda a igreja, o pastor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que Deus abençoe, viu? Eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos falar em nome de Jesus.